Já pensou em descobrir que toda a sua vida era uma mentira? Que aquele homem que dormia ao seu lado todas as noites tinha outro lar, outra esposa e outros filhos? Aconteceu comigo. E sabe o que é pior? Eu era a amante sem saber. A outra. A segunda família. Enquanto ele voltava para casa, para a esposa oficial, eu colocava nossa filha para dormir acreditando que ele estava em alguma viagem de trabalho. Mas não se engane. Essa história não termina com lágrimas. Termina com um plano perfeito que fez o castelo de mentiras dele desmoronar em um único dia, na frente das duas mulheres que ele jurou amar. Antes da história começar, comente de onde está assistindo e deixe seu like. Conheci Marcos há 7 anos, em uma festa de formatura de um amigo em comum. Ele era tudo o que eu poderia desejar. Inteligente, carinhoso, com um senso de humor que me conquistou de imediato. Nosso relacionamento avançou rápido demais, talvez. Em menos de 1 ano estávamos casados, e logo depois veio nossa filha, Beatriz. A vida parecia um sonho realizado. Tínhamos uma casa confortável, trabalhos estáveis e uma filha linda que acabara de completar 3 anos. Marcos trabalhava em uma empresa de consultoria e sempre me disse que precisaria viajar ocasionalmente. No começo, eram viagens curtas, de 2 ou 3 dias no máximo, 1 ou 2 vezes por mês. É o preço do sucesso, meu amor, ele dizia toda vez que fechava a mala. Estou construindo o nosso futuro. E eu acreditava. Ou melhor, queria acreditar. As primeiras suspeitas surgiram de forma tão sutil que nem percebi quando começaram exatamente. Talvez tenha sido naquela noite de quinta-feira, quando liguei para ele durante uma suposta reunião com clientes e a ligação caiu diretamente na caixa postal. Ou quando encontrei um recibo de restaurante na cidade durante um final de semana em que ele estaria teoricamente em São Paulo. Pequenos detalhes. Coincidências, talvez. Era o que eu dizia a mim mesma, afastando aquele incômodo que crescia no fundo da minha mente. Afinal, tínhamos uma família perfeita. Marcos era um pai exemplar quando estava em casa. Brincava com Beatriz, lia histórias antes de dormir, planejava nossos passeios de domingo. As viagens começaram a ficar mais frequentes. Uma semana sim, outra não. Sempre com a mesma justificativa. A empresa está expandindo. Precisamos de mais clientes. Eu notava como ele evitava atender chamadas quando estávamos juntos. O celular sempre no modo avião durante a noite, para não ser incomodado pelo trabalho, segundo ele. Uma noite, acordei às 3 da manhã e vi seu lado da cama vazio. Encontrei Marcos na sala, falando ao telefone em voz baixa. Quando me viu, desligou imediatamente. Era do trabalho, um problema com um cliente no fuso horário da Europa. Explicou rapidamente. Voltamos para a cama e fingi que estava tudo bem, mas não estava. A frequência das viagens aumentou para 3 finais de semana por mês. Beatriz começou a sentir falta do pai. Quando o papai volta? Ela perguntava, com aqueles olhos grandes e tristes que partiam meu coração. Logo, meu amor, ele está trabalhando para comprar seus brinquedos. Eu respondia, engolindo o nó na garganta. Em uma manhã de sábado, enquanto Marcos estava em mais uma de suas viagens, decidi organizar seu escritório em casa. Não estava procurando nada específico, juro. Só queria arrumar a bagunça de papéis que se acumulava. Foi quando encontrei um segundo cartão de crédito, em nome dele, mas que eu nunca tinha visto antes. As faturas estavam todas lá, organizadas em uma pasta. Compras em lojas de departamento, restaurantes caros, hotéis. Tudo em datas em que ele deveria estar viajando a trabalho. Meu coração bateu forte, minhas mãos tremiam. Tentei me convencer de que poderia ser um cartão corporativo. Liguei para ele, mas caiu na caixa postal como sempre. Naquela noite, quando finalmente retornou minha ligação, perguntei casualmente sobre o cartão. É um benefício novo da empresa, para despesas de viagem. Explicou sem hesitar. Esqueci de te contar. Ando tão ocupado ultimamente. Acreditei. Ou fingi acreditar, mas algo dentro de mim já sabia. Os meses seguintes foram um acúmulo de evidências que eu tentava ignorar. O perfume diferente na camisa que não era o que eu havia dado a ele.
as ligações que ele saía para atender no quintal, a diminuição gradual da nossa intimidade. Minha amiga Ana me alertou. Camila, você precisa abrir os olhos. Isso não é normal. Mas eu me defendi, protegendo a imagem perfeita que queria manter da minha família. Você não entende. Ele trabalha muito, respondi irritada. Perdi uma amiga naquele dia. Foi a professora de Beatriz que, sem saber, me deu o empurrão final. Durante uma reunião de pais, ela comentou como era bom ver que o pai de Beatriz finalmente havia conseguido comparecer. Ele nunca veio às outras reuniões, não é? Você sempre diz que ele está viajando. O problema? Eu nunca havia ido a nenhuma reunião antes dessa. Sempre era Marcos quem levava Beatriz à escola e conversava com a professora. Engoli seco e apenas sorri, mas meu mundo começou a desmoronar naquele momento. Aquela noite, revirei cada gaveta, cada documento. Encontrei um segundo telefone escondido no fundo da gaveta de meias. Bloqueado. Uma nova conta bancária com depósitos regulares que saíam da nossa conta conjunta, destinados a investimentos que ele nunca havia mencionado. A dúvida se transformou em certeza quando, ao verificar o extrato do GPS do carro dele no aplicativo que compartilhávamos por segurança, percebi um padrão. Nas supostas viagens, o carro não ia para o aeroporto. Ia para um bairro residencial a 40 minutos da nossa casa, onde permanecia estacionado por todo o final de semana. Marcos havia planejado mais uma viagem de trabalho, para o final de semana seguinte. Uma importante conferência em Recife, segundo ele. Desta vez, decidi que precisava ver com meus próprios olhos. Arrumei uma pequena mala, pedi à minha mãe para ficar com Beatriz e inventei uma visita a uma prima distante. Na sexta-feira, segui o carro de Marcos à distância, com o coração na mão. Cada quilômetro percorrido era um novo golpe na minha esperança. Ele não foi para o aeroporto. Dirigiu para aquele mesmo bairro residencial, um condomínio tranquilo de casas padronizadas. Estacionei do outro lado da rua e esperei. Vi quando ele abriu o portão de uma das casas usando uma chave, como quem volta para seu lar. Vi quando uma mulher abriu a porta e o recebeu com um beijo. Vi quando duas crianças, um menino e uma menina, correram para abraçá-lo gritando: "Papai voltou!" O tempo congelou. O ar faltou, mas não chorei. Algo dentro de mim já estava preparado para aquela cena. O choque não foi descobrir a traição, mas a dimensão dela. Não era um caso. Era uma vida inteira paralela à nossa. Voltei para casa em piloto automático. Olhei para cada foto de família na parede como se fossem de estranhos. Passei a noite inteira acordada, revivendo cada momento, cada desculpa, cada ausência. A raiva veio em ondas, seguida por uma calma assustadora. No sábado, voltei ao condomínio. Precisava saber mais. Estacionei perto e observei a rotina daquela família. Marcos brincando com as crianças no quintal. A mulher, sua outra esposa, servindo limonada. Uma cena doméstica idêntica às que vivíamos em nossa própria casa. Segui-os quando foram ao shopping. Vi como Marcos segurava a mão da menina, que parecia ter uns 5 anos. Como carregava o menino menor nos ombros. Como beijava a mulher quando pensava que ninguém estava olhando. Eram gestos idênticos aos que tinha comigo e com Beatriz. Disfarçadamente, aproximei-me da mulher quando ela estava escolhendo frutas em uma banca do mercado dentro do shopping. Era bonita, parecia gentil. Puxei conversa sobre as frutas, perguntei pela idade das crianças. Descobri que o menino tinha 2 anos. O mesmo tempo das viagens mais frequentes de Marcos. Seu marido parece ótimo com as crianças. Comentei casualmente. Ah, ele é maravilhoso, respondeu sorrindo. Só é uma pena que viaje tanto a trabalho. As crianças sentem muita falta dele durante a semana. Durante a semana, quando ele estava comigo e com Beatriz. Naquele momento entendi tudo. Marcos não tinha uma amante. Tinha 2 famílias completas. E o pior, não conseguia determinar qual era a oficial. Pelo tempo, deveria ser a minha, já que Beatriz era mais velha que as outras crianças. Mas a casa deles parecia mais estabelecida, com brinquedos permanentes no quintal e fotos antigas nas paredes que consegui vislumbrar pela janela.
Consegui descobrir o nome dela, Laura, e os nomes das crianças, Júlia e Pedro. Informações obtidas em conversas casuais, perguntas disfarçadas a vizinhos, observação atenta. No domingo, segui Marcos quando ele saiu sozinho para comprar pão. Entrei na mesma padaria, fingindo surpresa ao vê-lo. O sangue sumiu do rosto dele. Suas mãos tremeram visivelmente quando deixou cair a carteira. Camila? O que você está fazendo aqui? Eu poderia perguntar o mesmo, não é? Você não deveria estar em uma conferência em Recife? Marcos gaguejou, tentando formular uma explicação. Eu posso explicar. A conferência foi cancelada de última hora e eu vim visitar um amigo que mora por aqui. Um amigo? Que interessante. E esse amigo tem uma esposa chamada Laura e 2 filhos chamados Júlia e Pedro? Ele empalideceu ainda mais. Como você... Não importa. O que importa é que acabou, Marcos. Sua vida de mentiras termina hoje. Saí da padaria deixando-o paralisado. Ele não me seguiu. Provavelmente estava tentando elaborar outra mentira, outra desculpa para dar a Laura sobre o porquê de ter demorado tanto para comprar pão. Voltei para casa com uma clareza que não sentia há meses. A dor estava lá, claro. A humilhação, a raiva, a sensação de ter sido feita de idiota. Mas acima de tudo havia um propósito. Não seria destruída por isso. Não permitiria que Marcos saísse ileso depois de brincar com tantas vidas. A primeira coisa que fiz foi documentar tudo. Tirei fotos, gravei vídeos à distância, organizei extratos bancários, compilei evidências das viagens falsas, dos gastos duplicados, das mentiras sobrepostas. Criei um dossiê completo da vida dupla de Marcos. Na segunda-feira, ele voltou para nossa casa como se nada tivesse acontecido. Beijou-me na testa, brincou com Beatriz, perguntou sobre nosso final de semana. Atuei tão bem quanto ele. Sorri, preparei seu jantar favorito. Contei histórias inventadas sobre o que Beatriz e eu havíamos feito. Naquela noite, quando Beatriz dormiu, Marcos tentou me abraçar na cama. Desviei discretamente. Estou muito cansada hoje. Desculpei-me. Sem problemas, meu amor. Também estou. Essas conferências sugam toda a minha energia. Respondeu, virando-se para dormir. Fiquei acordada, olhando para o teto, ouvindo sua respiração tranquila. Como ele conseguia? Como dormia tão pacificamente carregando tantas mentiras? Nos dias seguintes, mantive a normalidade enquanto elaborava meu plano. Não seria impulsivo. Não seria movido pela emoção. Seria calculado, preciso, como uma cirurgia para remover um tumor. Primeiro, consultei um advogado sem que Marcos soubesse. Apresentei as evidências. Expliquei a situação. É um caso claro de bigamia, explicou o advogado. Além da separação, você pode processá-lo criminalmente. Mas eu não queria apenas a punição legal. Queria que ele sentisse o peso do que havia feito. Queria que perdesse tudo de uma vez, que visse seu castelo de mentiras ruir em um só golpe. O mais difícil foi decidir como abordar Laura. Seria ela uma vítima como eu? Ou saberia de tudo? Após dias de observação e investigação discreta, concluí que ela também havia sido enganada. Seu comportamento, suas conversas com amigas que conseguia ouvir parcialmente no mercado local, tudo indicava que ela acreditava ser a única esposa de Marcos. Decidi que precisávamos unir forças. Uma semana depois do encontro na padaria, enquanto Marcos estava no trabalho, dirigi até a casa de Laura. Meu coração batia tão forte que achei que sairia pela boca quando toquei a campainha. Laura abriu a porta com o pequeno Pedro no colo. De perto, pude ver o quanto ela se parecia comigo. Cabelos escuros, olhos claros, estatura média. Marcos definitivamente tinha um tipo. Posso ajudar? Perguntou educadamente. Na verdade, sim. Podemos conversar? É sobre Marcos, seu marido, e o meu também. O choque no rosto dela foi indescritível. Primeiro a confusão, depois a descrença, seguida por uma compreensão lenta e dolorosa. Por favor, entre, disse finalmente com a voz trêmula. As próximas horas foram surreais. Sentadas na sala de estar dela, com as crianças brincando no quarto,
Revelamos uma à outra os detalhes das nossas vidas com o mesmo homem. As coincidências eram assustadoras. Ele usava as mesmas frases de amor, comprava presentes similares, contava as mesmas histórias de sua suposta infância. Ele me disse que era filho único, comentou Laura. Para mim, disse que tinha um irmão que morreu jovem, respondi. Descobrimos que Marcos havia conhecido Laura apenas 3 meses depois de me conhecer. Casou-se com ela 6 meses depois de nosso casamento. Quando Beatriz nasceu, ele já estava esperando Júlia com Laura. Quando começou a viajar mais para ficar comigo, foi porque Pedro havia acabado de nascer. Laura chorou, gritou, quebrou um porta-retrato com a foto dos dois. Eu permaneci estranhamente calma. Precisamos fazer algo, disse finalmente. Laura enxugou as lágrimas. O que você sugere? Quero que ele perca tudo. Ambas as famílias, a reputação, o trabalho. Quero que sinta o que é ter a vida destruída em um instante. Estou com você, respondeu, com uma determinação que eu não esperava. Elaboramos um plano juntas. Um plano que não envolvia gritos ou violência, mas algo muito pior. A verdade exposta da forma mais pública e irrefutável possível. Ele merece enfrentar as consequências, disse Laura, agora com a mesma calma calculada que eu sentia. Não apenas por nós, mas pelas crianças que vão crescer sabendo que seu pai viveu uma mentira. E 3 semanas se passaram. Marcos continuava sua rotina, alternando entre as duas famílias, sem saber que suas esposas agora se falavam diariamente, comparando notas, alinhando estratégias, preparando-se para o momento certo. Então chegou o dia que havíamos escolhido, o aniversário de Marcos. O aniversário de Marcos caiu numa sexta-feira. Naquela semana, ele informou a Laura que estaria viajando a trabalho no fim de semana, enquanto me disse que passaria o fim de semana com um amigo para comemorar seu aniversário. Típico dele, usar a data especial para justificar ausências em ambas as casas. O plano era simples na teoria, mas exigia timing perfeito na execução. Laura e eu passamos semanas acertando cada detalhe, cada movimento, como jogadoras de xadrez antecipando todos os cenários possíveis. Durante essas semanas, continuei agindo normalmente. Mais que isso, fui a esposa perfeita. Preparava suas refeições favoritas, não questionava suas saídas, mostrava-me compreensiva com suas viagens. Marcos chegou a comentar como eu parecia mais feliz. Você está diferente, disse uma noite enquanto jantávamos. Mais leve, estou apenas apreciando o que tenho, respondi com um sorriso que ele não conseguiu decifrar. Laura fazia o mesmo do outro lado da cidade. A isca perfeita para deixá-lo confortável em seu mundo de mentiras. Na manhã do seu aniversário, acordei cedo e preparei um café da manhã especial. Beatriz ajudou a fazer um cartão, desenhando uma família feliz com traços infantis. Marcos pareceu genuinamente emocionado. Vocês são tudo para mim, disse, abraçando-nos. Quase fraquejei naquele momento. Quase. Mas então lembrei de todas as noites que passei sozinha com nossa filha, enquanto ele estava com sua outra família. De todas as mentiras. De todos os momentos roubados. Preparei uma surpresa para hoje à noite. Falei enquanto ele saboreava o café. Um jantar especial para comemorarmos seu aniversário. Ah, meu amor, que pena. Vou sair com o pessoal do trabalho hoje, esqueci de avisar. A facilidade com que as mentiras saíam de sua boca ainda me chocava. Tudo bem. Podemos comemorar quando você voltar. Respondi docilmente. Vai ser um fim de semana só dos rapazes, não é? Divirta-se. De tarde, depois que ele saiu, comecei os preparativos. Primeiro, levei Beatriz para a casa da minha mãe. Não queria que ela presenciasse o que estava por vir. Foi a parte mais difícil. Deixar minha filha sem saber quando a veria novamente, ou como seria nossa vida depois daquela noite. A mamãe vai resolver um problema e volta logo, expliquei, segurando as lágrimas enquanto a abraçava. Seja boazinha com a vovó. Em seguida, passei no escritório de Marcos. Como sua esposa tinha acesso fácil. A secretária sorriu ao me ver. Vim pegar uns documentos que Marcos precisa para o fim de semana, expliquei com naturalidade. Ele está tão distraído ultimamente que esqueceu em casa. Ela não questionou. Por que questionaria? Eu era a esposa dedicada.
a mãe de sua filha. No escritório, acessei seu computador usando a senha que já conhecia, o aniversário de Beatriz, ironicamente a mesma que usava para quase tudo. Enviei e-mails para seus superiores, colegas e principais clientes, convidando-os para uma comemoração surpresa em nossa casa naquela noite. Marcos gostaria muito de reunir pessoas importantes em sua vida para um momento especial, escrevia no convite. Ele tem um anúncio importante a fazer. Marquei para as 8 da noite. Sabia que Marcos estaria em casa às 7, pois combinamos um jantar só para nós dois, antes dele supostamente sair com os amigos. Depois, passei no mercado comprando tudo para um banquete. Bebidas, aperitivos, um bolo de aniversário. Gastei uma pequena fortuna, mas cada centavo valia a performance que estava prestes a dar. Às 5, Laura me ligou de um telefone descartável que havíamos comprado para nos comunicar. Está tudo pronto do meu lado, informou. Ele acabou de me ligar dizendo que vai sair com os colegas de trabalho hoje e volta só amanhã. Perfeito, respondi. Nos encontramos às 8 conforme combinado. Voltei para casa e transformei nossa sala em um espaço para a festa. Balões, uma faixa de feliz aniversário, mesas com comida. Tudo impecável. Às 6h30 troquei de roupa, escolhendo um vestido que Marcos sempre elogiava. Maquiagem perfeita, cabelo arrumado. Queria estar deslumbrante para o grande final. Às 7 em ponto, ouvi a chave girando na porta. Marcos entrou, carregando uma maleta de viagem, a que usava para suas viagens de trabalho, que na verdade eram visitas à sua outra família. Nossa, que surpresa! Exclamou ao ver a decoração. Pensei que seria algo mais simples. É seu aniversário, respondi, beijando-o levemente. Você merece o melhor. Marcos parecia genuinamente tocado. Colocou a maleta no quarto e voltou para a sala, aceitando a taça de vinho que ofereci. Precisamos brindar, propus, elevando minha taça. A você, ao homem maravilhoso que é. A nós, corrigiu, com aquele sorriso que um dia me encantou. A nossa família. A ironia quase me fez rir. A campainha tocou às 7h40. Marcos franziu a testa. Você convidou alguém? Talvez seja uma entrega, respondi vagamente. Vou atender. Abri a porta para o primeiro convidado, seu chefe. Logo atrás vinham 2 colegas de departamento. Marcos congelou com a taça de vinho na mão. O que é isso? O que eles estão fazendo aqui? Surpresa! Anunciei alegremente. Achei que seria bom comemorar com seus colegas antes de você sair com os amigos. Seu rosto mudou de surpresa para pânico contido em questão de segundos. O chefe abraçou-o com entusiasmo. Marcos, seu danado, sua esposa organizou tudo. Disse que você tem um anúncio a fazer. Nos 15 minutos seguintes, mais convidados chegaram. Colegas, clientes, até alguns vizinhos. Marcos tentava manter um sorriso no rosto, enquanto me lançava olhares questionadores. Eu circulava entre os convidados como a perfeita anfitriã, servindo bebidas, apresentando pessoas, mantendo todos confortáveis. Às 8, quando a sala estava cheia, a campainha tocou novamente. Marcos estava no centro da sala, cercado por pessoas do trabalho que o parabenizavam. Com licença, falei ao grupo. Vou atender a porta. Deve ser o último convidado. O silêncio caiu quando voltei à sala acompanhada por Laura. Ela entrou confiante, elegante em um vestido azul marinho. Atrás dela, uma babá segurava as mãos de Júlia e Pedro. O rosto de Marcos perdeu toda a cor. Literalmente empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Pessoal, anunciei em voz alta. Quero apresentar Laura, a outra esposa de Marcos. E estes são Júlia e Pedro, os outros filhos dele. O choque foi coletivo. Pessoas engasgaram com suas bebidas. Outras ficaram boquiabertas. O chefe de Marcos quase derrubou seu copo. O quê? Do que você está falando? Balbuciou uma colega de trabalho dele. Estou falando da vida dupla do nosso querido aniversariante. Respondi com calma. Marcos tem 2 casas, 2 esposas, 3 filhos. Divide seu tempo entre 2 famílias há 7 anos. Laura deu um passo à frente.
É verdade. Descobrimos há algumas semanas. Decidimos que o aniversário dele seria a data perfeita para unir suas duas vidas. Marcos finalmente recuperou a voz. Isso é loucura. Vocês enlouqueceram. Laura é minha prima. Essas crianças são meus sobrinhos. Mesmo? Questionei, pegando uma pasta que havia deixado estrategicamente sobre a mesa. Então como explica essas certidões de nascimento? Ou as fotos do seu casamento com Laura? Ou os recibos de 2 casas, 2 carros, 2 vidas completas financiadas pelo mesmo salário? Espalhei os documentos sobre a mesa. Fotos, extratos bancários, certidões, tudo meticulosamente organizado. As pessoas se aproximaram, chocadas, examinando as evidências. E se alguém ainda tem dúvidas, continuou Laura, tirando um envelope da bolsa. Aqui está o teste de DNA confirmando que Marcos é pai dos meus filhos. O chefe de Marcos pegou alguns documentos, examinando-os com expressão de desgosto. Isso é verdade, Marcos? Você tem 2 casamentos? Tecnicamente, ele cometeu bigamia, expliquei. O segundo casamento não tem validade legal, mas o crime existe, assim como a fraude fiscal, já que ele declarava dependentes de ambas as famílias. Marcos estava encurralado. Gotas de suor escorriam por sua testa enquanto olhava ao redor, buscando uma saída, uma explicação, qualquer coisa. Posso explicar, começou, a voz trêmula. Não é o que vocês estão pensando. O que estamos pensando, Marcos? Perguntou Laura, com uma calma assustadora. Que você construiu 2 vidas paralelas. Que mentiu para todo mundo durante anos. Que enganou 2 mulheres, 3 crianças inocentes, seus colegas, seus amigos. As pessoas começaram a se afastar dele, como se sua desonestidade fosse contagiosa. Por quê? Perguntei, finalmente deixando transparecer um pouco da dor que sentia. Por que fazer isso? Não éramos suficientes? Eu e Beatriz não éramos suficientes? Ele olhou para mim, depois para Laura, depois para os documentos espalhados que expunham sua vida dupla. Eu amo vocês 2, murmurou, como se isso explicasse tudo. Não consegui escolher. Foi a gota d'água. Laura deu uma risada seca, sem humor. Então decidiu ter as 2 sem que soubéssemos uma da outra? Isso não é amor, Marcos. É egoísmo, é covardia. Seu chefe colocou o copo sobre a mesa com um baque surdo. Estou extremamente decepcionado, Marcos. Confiamos em você. Demos acesso a informações confidenciais. E você vivia uma mentira desse tamanho? Como podemos confiar em qualquer coisa que você já disse ou fez? Um a um, os convidados começaram a sair. Alguns lançavam olhares de pena para mim e Laura. Outros não conseguiam nem encarar Marcos. Seu chefe foi o último a sair, depois de me passar seu cartão. Me procure amanhã, disse. Vamos conversar sobre como a empresa pode ajudar nessa situação. Quando todos saíram, restamos apenas nós 4. Eu, Laura, Marcos e a babá com as crianças que observava tudo de olhos arregalados do canto da sala. O que vocês querem? Perguntou Marcos finalmente, caindo sentado no sofá, derrotado. Dinheiro? Vingança? Queremos que você assuma a responsabilidade, respondeu Laura. Por tudo, por todas as mentiras. E queremos que você saia das nossas vidas, completei. Mas não das vidas dos seus filhos. Eles não têm culpa da sua covardia. Marcos cobriu o rosto com as mãos. Eu nunca quis machucar ninguém. Mas machucou, disse Laura, e agora vai enfrentar as consequências. Durante as horas seguintes, estabelecemos os termos. Marcos deixaria ambas as casas imediatamente. Pagaria pensão para os 3 filhos. Nunca mais mentiria para nenhum deles. Cada criança saberia a verdade, de forma adequada à idade, sobre ter meios irmãos. E mais importante, Laura e eu teríamos controle total sobre quando e como ele poderia ver as crianças. Enquanto Laura conduzia essa negociação, observei o homem quebrado à nossa frente. Não sentia mais raiva, nem tristeza. Apenas um estranho alívio por finalmente estar livre das mentiras, mesmo que isso significasse o fim do que um dia achei ser minha família perfeita. Perto da meia-noite, Marcos assinou documentos preliminares que nossos advogados haviam preparado.
Suas mãos tremiam tanto que a assinatura mal era reconhecível. Para onde vou agora? Perguntou quando terminamos, parecendo perdido. Não é nosso problema, respondeu Laura. Você teve 2 casas por anos. Agora não tem nenhuma. Ele pegou alguns pertences pessoais e saiu cabisbaixo pela porta. Nenhuma de nós derramou uma lágrima sequer. Quando ficamos sozinhas, Laura e eu nos olhamos, exaustas, mas satisfeitas. Conseguimos, disse ela, esboçando um sorriso fraco. Sim, concordei. E agora? Agora reconstruímos, sem ele, sem mentiras. Sentamos lado a lado no sofá. 2 estranhas unidas pela traição do mesmo homem. A babá havia levado as crianças para o quarto de hóspedes, onde dormiriam aquela noite. Amanhã teríamos que explicar muita coisa a elas, mas naquela noite precisávamos apenas respirar. Na manhã seguinte, acordei sentindo um peso estranho no peito. Não era mais dor, nem raiva. Era a certeza de que nada seria como antes, mas também a convicção de que seria melhor, mais honesto, mais real. Laura já estava na cozinha preparando o café quando desci. Em silêncio, compartilhamos a primeira refeição do nosso novo começo. Preciso buscar Beatriz na casa da minha mãe, comentei. Não sei como explicar tudo isso a ela. Vou com você, ofereceu Laura. Talvez seja melhor se fizermos isso juntas. As crianças vão ter que se conhecer eventualmente. E assim fizemos. Buscamos Beatriz e retornamos para casa, onde Júlia e Pedro acordavam, confusos por estarem em um lugar diferente. Foi um dos momentos mais surreais da minha vida. Apresentar minha filha aos filhos do mesmo pai, mas de outra mãe. As crianças, no entanto, nos surpreenderam. Depois da confusão inicial, começaram a brincar como se fossem amigos de longa data. Júlia, a mais velha depois de Beatriz, assumiu o papel de líder, organizando os brinquedos. Pedro, ainda pequeno, seguia as 2 meninas encantado. Eles têm os mesmos olhos, observou Laura, enquanto os observávamos. Os 3. Era verdade. Os olhos verdes de Marcos, a única parte dele que continuaria viva em nossas vidas. As semanas seguintes foram de intenso ajuste. Marcos tentou se explicar várias vezes, enviando longas mensagens, implorando por perdão. Bloqueamos seu número. Ele tentou aparecer em ambas as casas. Chamamos a polícia. Eventualmente, entendeu que havia perdido o direito de determinar as regras do jogo. Seu chefe manteve a palavra e providenciou apoio financeiro imediato enquanto os processos legais corriam. A empresa não queria o escândalo de ter um funcionário bígamo em posição de confiança. Marcos foi demitido, mas garantiram que pagariam o que ele nos devia. Laura e eu desenvolvemos uma rotina. As crianças passavam alguns dias na casa dela, outros na minha. Tornamo-nos uma estranha família expandida, unida pelo trauma compartilhado e pela determinação de proteger os pequenos. 3 meses depois da noite do aniversário, recebi uma ligação do advogado. Marcos havia confessado a bigamia formalmente. Não enfrentaria prisão devido a acordos legais, mas sua confissão garantia nossas demandas financeiras e a custódia das crianças. Laura veio jantar em casa naquela noite para celebrar. Depois que as crianças dormiram, abrimos uma garrafa de vinho. Você acha que algum dia vamos superar isso completamente? Perguntou ela, olhando pela janela. Não sei, respondi honestamente. Mas sei que estamos mais fortes agora, mais verdadeiras. Às vezes ainda acordo achando que tudo foi um pesadelo, confessou. Que vou encontrá-lo ao meu lado na cama, que nossa vida vai continuar como antes. Eu também, admiti. Mas então, lembro que antes era uma mentira. E prefiro uma verdade dolorosa a uma felicidade falsa. Brindamos a isso. A verdade, por mais difícil que fosse. E a nossa improvável amizade, nascida das cinzas de 2 famílias destruídas por um homem que não soube escolher. Marcos eventualmente conseguiu permissão para visitas supervisionadas com as crianças. Observei de longe o primeiro encontro dele com Beatriz depois de tudo. Minha filha estava reservada, confusa, mas ainda amava o pai. As visitas seriam parte da vida dela, e eu teria que aceitar isso. Mamãe, por que o papai tem outras crianças?
Perguntou Beatriz depois que ele foi embora. Porque ele fez escolhas erradas, meu amor, respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Mas isso não significa que ele não ama você. Só significa que os adultos às vezes se complicam muito. Eu gosto da Júlia e do Pedro, comentou, brincando com sua boneca favorita. Eles são meus irmãos de verdade? São sim. E vocês sempre serão irmãos. Não importa o que aconteça. Essa era a nova realidade. Imperfeita, complicada, mas honesta. As crianças formaram laços entre si. Laura e eu, embora nunca tenhamos nos tornado melhores amigas, desenvolvemos um respeito mútuo e uma parceria na criação dos três. Quanto a Marcos, nunca mais voltou a ser o homem que conhecemos. Perdeu não apenas suas famílias, mas sua carreira, sua reputação, a confiança de todos ao seu redor. Mudou-se para outra cidade eventualmente, mantendo contato apenas para visitar as crianças e enviar o dinheiro que devia. Seus olhos perderam o brilho que um dia me encantou. Nos breves momentos em que o via durante as trocas de visitas, percebia como havia envelhecido precocemente, como carregava o peso de suas próprias mentiras. Senti pena? Talvez, em alguns momentos. Mas nunca arrependimento. O que fizemos naquela noite de aniversário foi necessário. Não por vingança, embora houvesse um elemento disso, mas por justiça. Por verdade. Por nós mesmas e pelos nossos filhos. 1 ano depois, recebemos a notícia de que o divórcio estava finalmente concluído. Laura e eu nos encontramos para mais um jantar comemorativo. As crianças já estavam na cama. Ergui minha taça. A liberdade, propus. A verdade, respondeu ela. Está gostando da história? Se você assistiu até aqui, ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo no canal. Seu feedback é muito importante para mim. Agora, vamos continuar a história. O divórcio foi apenas o primeiro passo de muitos na jornada de reconstrução da minha vida. Oficialmente livre de Marcos, enfrentei o desafio mais difícil: redefinir quem eu era sem ele, sem aquela família que acreditei ter durante anos. Como você está lidando com tudo? Perguntou minha terapeuta numa sessão, alguns dias após a finalização do divórcio. Comecei a frequentar terapia logo depois da noite do aniversário. Não porque estava devastada, mas porque precisava entender como não percebi os sinais por tanto tempo, como permiti que as mentiras se acumulassem bem debaixo do meu nariz. Estou bem, respondi, um pouco surpresa ao perceber que era verdade. Melhor do que esperava. Muitas pessoas no seu lugar ainda estariam consumidas pela raiva. Pensei por um momento. A raiva esteve lá, claro. No início queimava como ácido. Mas percebo agora que era mais sobre meu orgulho ferido do que sobre perder Marcos. Acho que já tinha perdido ele muito antes de descobrir a verdade. Era estranho falar sobre ele com distanciamento, como se fosse um personagem de um filme que assisti há muito tempo. O homem que achei que conhecia nunca existiu realmente. Era uma construção, uma performance cuidadosamente montada. Naquele primeiro ano após a separação, Laura e eu mantivemos nossa aliança improvável. Não por escolha emocional, mas por necessidade prática. As crianças precisavam de estabilidade, e nós éramos as únicas que podíamos oferecer isso. Criamos um sistema de visitas compartilhadas. Um fim de semana, todas as crianças ficavam comigo. No outro, com Laura. Marcos tinha direito a visitas quinzenais, sempre supervisionadas inicialmente, sempre em lugares públicos. As primeiras visitas foram tensos. Beatriz, então, com 4 anos, não entendia completamente o que havia acontecido. Perguntava repetidamente por que não morávamos mais todos juntos. Júlia, com 6 anos, era mais perceptiva. Reagia com uma frieza que partia meu coração. Pedro, ainda pequeno, apenas aceitava as mudanças com a adaptabilidade típica de crianças muito novas. Marcos tentava ser o pai perfeito durante essas visitas. Trazia presentes, organizava passeios elaborados, como se pudesse comprar o perdão com sorvetes e brinquedos. Observava de longe, sentindo uma mistura confusa de emoções. Parte de mim queria que ele falhasse, que as crianças o rejeitassem como ele havia nos rejeitado. Outra parte, a melhor parte de mim, espero,
Sabia que isso seria injusto com os pequenos. Depois de 6 meses, percebi que precisava de uma mudança. A casa ainda carregava muitas memórias, muitos fantasmas. Cada canto me lembrava de uma mentira, de um momento que achei ser real, mas não era. Decidi vender a propriedade. Vou me mudar, anunciei a Laura durante um de nossos encontros para coordenar as visitas das crianças. Encontrei um apartamento em um bairro próximo à escola de Beatriz. Ela assentiu, compreensiva. Faz sentido. Também penso em vender minha casa. Tenho muitas lembranças lá. Já decidiu para onde vai? Laura hesitou por um momento. Na verdade, estou considerando aceitar uma oferta de emprego em Curitiba. Seria um recomeço completo. Senti um aperto no peito. Apesar de nossa relação ter nascido da traição compartilhada, havia desenvolvido um respeito genuíno por Laura. Além disso, a ideia das crianças separadas por centenas de quilômetros era preocupante. E os pequenos? Júlia e Pedro são meio-irmãos de Beatriz. Eles mal começaram a desenvolver um relacionamento. Eu sei, respondeu, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Também não quero separá-los. Mas preciso trabalhar, reconstruir minha carreira. Essa oportunidade é significativa. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em pensamentos. Foi então que uma ideia surgiu, tão absurda a princípio, que quase não mencionei. E se não nos separarmos? Laura franziu a testa confusa. Como assim? E se procurássemos casas ou apartamentos no mesmo bairro? As crianças poderiam continuar na mesma escola, manteríamos a rotina de visitas e você poderia aceitar o emprego em Curitiba, fazendo o trajeto quando necessário. Uma sugestão pairou entre nós, carregada de todas as suas implicações. Estaríamos deliberadamente mantendo um vínculo que nasceu de circunstâncias dolorosas. Seria saudável? Seria possível? Não sei se conseguiria, disse Laura finalmente. Ver você diariamente seria um lembrete constante. Para mim também, admiti. Mas talvez já não seja sobre nós. Talvez seja sobre dar às crianças alguma estabilidade depois de tudo o que aconteceu. Foi um dos momentos definidores da minha vida após Marcos. A decisão de priorizar completamente o bem-estar das crianças acima do meu desconforto, das minhas feridas ainda não totalmente cicatrizadas. 2 semanas depois, Laura recusou a oferta de Curitiba e encontrou um trabalho local. Vendemos nossas respectivas casas e compramos apartamentos no mesmo condomínio, separados por apenas 2 andares. Não era convencional, não era fácil, mas era o que fazia sentido para nossa estranha família expandida. No início, os vizinhos olhavam curiosos para nossa situação. As fofocas corriam soltas. Ouvíamos cochichos quando passávamos juntas com as 3 crianças. São aquelas 2, as que descobriram que o marido tinha 2 famílias. Você acredita que elas moram no mesmo prédio agora? Isso não pode ser saudável para as crianças. Ignoramos tudo. Não devíamos explicações a ninguém. Com o tempo, nossa rotina se estabilizou. Beatriz passava alguns dias no apartamento de Laura, brincando com os irmãos. Júlia e Pedro frequentemente dormiam no meu. As crianças circulavam livremente entre os 2 espaços, criando um senso de família que, embora não convencional, funcionava para nós. Marcos continuava fazendo as visitas obrigatórias, mantendo uma relação distante, mas educada com ambas. Cumpria suas obrigações financeiras sem falhas, talvez a única coisa consistente que fez em toda a nossa história. Num domingo, 8 meses após nossa mudança, Laura bateu à minha porta segurando uma garrafa de vinho. Posso entrar? As crianças estão dormindo no meu apartamento. A babá está lá. Sentamos na varanda, observando as luzes da cidade enquanto a noite caía. Havia um conforto estranho em estar na presença dela. Laura conhecia partes da minha história que ninguém mais poderia compreender completamente. Conheci alguém, disse ela de repente, olhando fixamente para seu copo. Um colega de trabalho. Senti uma pontada inesperada. Não ciúme, exatamente. Talvez apreensão. Isso é bom, não é? Você merece ser feliz. Não sei se estou pronta, confessou. Tenho tanto medo de confiar novamente,
de expor as crianças a outra pessoa. Entendo perfeitamente, respondi, e realmente entendia. Já teve alguns homens interessados em mim desde a separação, mas não consigo imaginar deixar alguém entrar na minha vida, na vida de Beatriz. A ideia de confiar assim novamente parece impossível, completou ela. Exatamente. Olhamos uma para a outra, compartilhando aquele momento de compreensão perfeita. Duas mulheres unidas pela traição do mesmo homem, tentando navegar um futuro incerto. Acho que vale a pena tentar. Falei após um longo silêncio. Se esse homem for paciente, se entender sua situação, talvez valha a pena arriscar. Laura sorriu fracamente. Disse a ele que preciso ir devagar, muito devagar, e que tenho um arranjo familiar complicado. E como ele reagiu? Pediu para conhecer as crianças eventualmente. E você também. Ergui as sobrancelhas, surpresa. Ele quer me conhecer? Isso é inusitado. Nossa situação inteira é inusitada, Camila. Não pude deixar de rir. Era verdade. Nossa vida havia se tornado algo que nenhuma de nós poderia ter previsto. No mês seguinte, conheci Ricardo, o novo interesse romântico de Laura. Era um homem tranquilo, com olhos gentis e uma paciência notável. Observei atentamente como interagia com Júlia e Pedro, e mais tarde, com Beatriz. Havia um cuidado genuíno, uma sensibilidade em sua abordagem. O que achou? Perguntou Laura ansiosamente depois que ele foi embora. Parece ser alguém bom, respondi honestamente. As crianças gostaram dele. Era estranho estar naquela posição, quase como avaliar um padrasto para minha filha, mesmo que tecnicamente fosse para os meios-irmãos dela. Mas era nossa realidade agora. O relacionamento de Laura com Ricardo progrediu lentamente. Ele respeitou os limites estabelecidos, nunca pressionou por mais do que ela estava pronta para dar. Aos poucos, tornou-se parte da rotina das crianças, um adulto confiável em suas vidas. Observar aquela evolução me fez questionar minha própria postura. Havia fechado completamente as portas para novos relacionamentos? A traição de Marcos havia realmente destruído minha capacidade de confiar? Em uma das visitas supervisionadas, Marcos comentou sobre Ricardo. Ouvi das crianças que Laura está saindo com alguém, disse casualmente enquanto observávamos Beatriz e seus meios-irmãos brincando no parque. Sim, está. Respondi secamente, não querendo prolongar a conversa. E você? Perguntou, olhando para mim pela primeira vez naquele dia. Está vendo alguém? A pergunta me pegou desprevenida. Havia um interesse genuíno no tom dele? Ou era apenas conversa fiada? Não, não estou. Por quê? Insistiu. Você é jovem, bonita, inteligente. Porque você destruiu minha confiança nas pessoas. Respondi com uma frieza que me surpreendeu. Porque quando penso em me abrir para alguém, lembro de todas as mentiras que acreditei por anos. Marcos baixou os olhos, visivelmente afetado. Sinto muito, Camila. Realmente sinto. Sei que palavras não significam nada depois do que fiz, mas arruinar sua capacidade de amar novamente nunca foi minha intenção. Intenção raramente importa quando se trata do estrago que fazemos. Ele assentiu, sem discutir. Você merece ser feliz. As crianças merecem ver você feliz. Por mais que quisesse rejeitar suas palavras, algo nelas ficou comigo. Quando voltei para casa naquela noite, olhei para meu reflexo no espelho do banheiro e me perguntei: estava punindo a mim mesma por algo que ele havia feito? Na semana seguinte, durante um café com uma colega de trabalho, aceitei quando ela ofereceu para me apresentar a um amigo dela. Um jantar casual, sem expectativas. O primeiro passo hesitante de volta ao mundo dos encontros. André era arquiteto, divorciado há 3 anos, sem filhos. Era atencioso. Falava pouco de si mesmo. Perguntava muito sobre mim. Não senti faíscas, nem borboletas no estômago, mas foi agradável, normal. Um lembrete de que existia vida além do trauma da traição. No final da noite, quando me deixou em casa, perguntou se poderíamos nos ver novamente. Tenho uma filha, avisei, e uma situação familiar, complicada. Tenho tempo, respondeu simplesmente, e paciência. Nosso segundo encontro foi uma semana depois,
o terceiro na semana seguinte. Cada passo era cauteloso, medido. Não falei de André para Beatriz, nem para Laura. Queria ter certeza antes de envolver outros. Após o quinto encontro, finalmente contei a Laura. Estou vendo alguém. Confessei durante nosso café semanal, onde discutíamos a programação das crianças. Seus olhos se iluminaram. Isso é maravilhoso, Camila. Quem é ele? Como se conheceram? Compartilhei os detalhes básicos, enfatizando como tudo estava indo devagar, como estava sendo cuidadosa. Ele sabe. Sobretudo, perguntou cautelosamente. Sabe o essencial, que fui traída, que tenho uma filha, que a situação familiar é complexa. Ainda não entrei nos detalhes sobre você e as crianças. Laura assentiu, compreensiva. É justo. Um passo de cada vez. Tenho medo. Admiti. Surpresa com minha própria vulnerabilidade. Medo de cometer os mesmos erros, de não ver sinais de alerta, de confiar em quem não merece. Todos temos. Respondeu, cobrindo minha mão com a dela. Mas não podemos deixar que Marcos roube nosso futuro também. Era a verdade mais simples e mais profunda. Marcos já havia tirado anos das nossas vidas com suas mentiras. Não podíamos permitir que o medo dele ditasse o resto de nossas existências. 2 semanas depois, apresentei André a Beatriz. Foi um encontro breve, descontraído. Saímos para tomar sorvete, demos um passeio no parque. Observei atentamente como ele interagia com minha filha. Não forçando intimidade, respeitando seu espaço, respondendo suas perguntas diretas com honestidade simples. Gostei dele, declarou Beatriz no caminho de volta para casa. Ele não trata a gente como bebê. Era a aprovação mais simples e significativa que eu poderia receber. A etapa seguinte foi mais complicada. Como explicar para André a extensão completa da minha situação familiar? Como fazê-lo entender que Laura, Júlia e Pedro eram parte permanente da minha vida? Que não era apenas um ex-marido com o qual eu compartilhava a guarda? Escolhi um momento tranquilo, durante um jantar em casa, depois que Beatriz foi dormir. Lembra quando disse que minha situação familiar era complicada? Acho que está na hora de te contar a história completa. Nas 2 horas seguintes, narrei tudo. A vida perfeita que acreditei ter. As primeiras suspeitas. A descoberta da segunda família. A aliança com Laura. O arranjo atual com os apartamentos próximos. As crianças circulando entre os 2 lares. André ouviu tudo sem interromper. Seu rosto registrando surpresa, depois indignação, depois uma espécie de admiração contida. Uau! Disse quando terminei. Isso é muito para processar. Entendo se for demais, respondi. Sei que não é uma situação convencional. Não é isso, apressou-se a dizer. Estou impressionado com como você e Laura lidaram com tudo. Muitas pessoas teriam se destruído mutuamente, usado as crianças como armas. Vocês transformaram uma situação terrível em algo funcional. Seu entendimento, sua falta de julgamento, foi a confirmação que eu precisava. André tinha potencial para ser mais do que apenas um encontro casual. Poderia ser um parceiro real, alguém capaz de aceitar minha história completa. No dia seguinte, organizei um almoço com todos. Laura, Ricardo, as crianças, André e eu. Foi caótico, barulhento, absolutamente não convencional. E funcionou. As crianças corriam entre os adultos, contando histórias, mostrando brinquedos. André e Ricardo conversaram sobre futebol e carros, descobrindo interesses em comum. Laura e eu trocamos olhares ocasionais de surpresa satisfeita. Parecia, pela primeira vez, que estávamos criando algo novo e saudável a partir dos destroços que Marcos havia deixado. Aquela tarde, enquanto as crianças cochilavam depois da agitação, André e eu sentamos na varanda. Você tem uma família incrível, comentou. Não convencional, mas incrível. Construída sobre mentiras, lembrei. Reconstruída sobre verdades, corrigiu. Há uma diferença enorme. Percebi, olhando para ele, que estava começando a me permitir sentir algo novamente. Não era o amor cego e impulsivo que senti por Marcos. Era algo mais cauteloso, mais maduro.
Um sentimento que crescia devagar, construído em pequenos momentos de confiança comprovada. Naquela noite, enquanto colocava Beatriz para dormir, ela me surpreendeu com uma pergunta. O André vai morar com a gente algum dia, como o Ricardo vai morar com tia Laura? Pisquei, surpresa. Tia Laura e Ricardo vão morar juntos? Beatriz assentiu, sonolenta. Ouvi eles falando, mas é segredo. Ah, respondi, fazendo nota mental para conversar com Laura. Bem, quanto ao André, não sei, querida. Estamos nos conhecendo ainda. Eu gosto dele, murmurou, já quase dormindo. E acho que você também gosta. Beijei sua testa, sorrindo. Sim, eu gosto. Na manhã seguinte, Laura confirmou a notícia. Ricardo havia proposto que morassem juntos. Ela havia aceitado, mas estava apreensiva sobre como isso afetaria nosso arranjo familiar. Acha que vai funcionar? Perguntou preocupada. As crianças estão acostumadas com nossa rotina atual. Acho que vai. Respondi com sinceridade. Ricardo tem sido incrível com todos. E as crianças adoram ele. Fico pensando se não é cedo demais. Laura, interrompi gentilmente. Já se passaram quase 2 anos desde que descobrimos tudo. Quanto tempo mais vamos colocar nossas vidas em espera por causa do que Marcos fez? Ela assentiu, lágrimas nos olhos. Tem razão. Já demos tempo suficiente à dor. Nos meses seguintes, nossa dinâmica familiar evoluiu novamente. Ricardo mudou-se para o apartamento de Laura. André começou a passar mais tempo no meu. As crianças se adaptaram com a flexibilidade surpreendente que só elas possuem. Marcos, quando soube dos novos relacionamentos, reagiu com uma mistura de resignação e algo que parecia vagamente como alívio. Talvez estivesse cansado de ser o único vilão em nossas vidas. Ou talvez, em algum nível, realmente quisesse nosso bem-estar. 2 anos e meio depois da noite que expusemos a vida dupla de Marcos, senti que finalmente havia encontrado equilíbrio. Não era a vida que planejei. Não era a família que imaginei. Era mais complicada, mais desafiadora em muitos aspectos, mas também mais rica, mais honesta. Em uma tarde de domingo, enquanto todas as crianças brincavam no playground do condomínio, com Ricardo supervisionando, André se aproximou de mim no banco onde eu observava. Tenho pensado muito, começou, um nervosismo incomum em sua voz geralmente confiante. Sobre nós, sobre o futuro. Meu coração acelerou levemente. Sim, sei que ainda estamos construindo isso juntos, um dia de cada vez. Sei que a confiança vem devagar para você. E entendo completamente o porquê. Fez uma pausa, procurando as palavras certas. Não quero pressionar por nada que você não esteja pronta para dar, mas quero que saiba que estou aqui. Que escolho esta vida. Complicações e tudo. Que escolho você e Beatriz. E sim, de certa forma, também Laura, Júlia e Pedro. Porque todos vocês são um pacote. Lágrimas inesperadas picaram meus olhos. É muito para assumir, consegui dizer. É exatamente o quanto quero assumir, respondeu com firmeza. Não hoje, não amanhã, mas quando você estiver pronta. Olhei para as crianças brincando, para Laura e Ricardo conversando ao lado do escorregador, para a vida que construímos das cinzas de traição e mentiras. E percebi que estava pronta, não para esquecer o passado, mas para não deixá-lo determinar meu futuro. Estou pronta, disse, surpreendendo a nós dois, para dar o próximo passo, seja ele qual for. André sorriu, aliviado e feliz. Podemos começar simples. Um jantar romântico, só nós dois. Sem crianças, sem ex-parceiros, sem histórias complicadas. Apenas um homem e uma mulher, construindo algo novo. Isso soa perfeito. Naquela noite, olhando-me no espelho enquanto me preparava para sair, vi uma mulher diferente da que era 3 anos atrás. Os mesmos olhos, o mesmo rosto, mas um olhar diferente. Mais sábio, talvez. Mais cauteloso, certamente. Mas também mais forte. Alguém que sobreviveu à pior traição imaginável e encontrou um caminho para reconstruir, não apenas sobreviver. O telefone tocou enquanto aplicava o batom. Era Laura, só ligando para desejar uma boa noite.
disse, sua voz carregando um sorriso. Você merece isso, Camila. Merece ser feliz. Você também, respondi, sentindo uma onda de gratidão por essa mulher que, em outras circunstâncias, poderia ter sido minha inimiga. Todas nós merecemos. Desliguei e dei uma última olhada no espelho. A mulher que me encarava de volta não era mais definida por ser a esposa traída de Marcos. Era simplesmente Camila, mãe, amiga e uma mulher pronta para amar novamente, desta vez com os olhos bem abertos. 5 anos se passaram desde a noite em que Laura e eu expusemos a vida dupla de Marcos. 5 anos de reconstrução, adaptação e, surpreendentemente, crescimento. Naquela manhã de domingo, observei pela janela como Beatriz, agora com 8 anos, ensinava sua meia-irmã Júlia a andar de patins. Pedro corria ao redor delas, querendo participar mesmo sendo ainda pequeno demais. André preparava o churrasco enquanto conversava animadamente com Ricardo. No canto do jardim, Laura organizava a mesa para nosso almoço mensal em família. Nossa família. Essa palavra ganhou um significado completamente novo para mim ao longo dos anos. No 2º ano após nosso divórcio, Marcos pediu transferência para o escritório da empresa em Portugal. Aparentemente, recomeçar do zero em outro país parecia mais fácil que enfrentar as consequências de suas escolhas aqui. Mantinha contato regular com as crianças por videochamadas e enviava a pensão pontualmente, mas suas visitas tornaram-se cada vez mais raras, até praticamente cessarem. Você sente falta do papai? Perguntei a Beatriz certa vez, depois de uma ligação particularmente breve. Ela deu de ombros, com aquela honestidade crua das crianças. Às vezes, mas tenho o André agora, e o tio Ricardo, e a tia Laura, e meus irmãos. Era como se Marcos tivesse se tornado uma figura distante, quase mítica para ela. Um pai que existia mais em conceito do que na prática diária. Isso me entristecia por ela, mas ao mesmo tempo era reconfortante ver como havia se adaptado, como estava cercada de amor. Mesmo que não da forma tradicional. André e eu nos casamos 3 anos atrás, em uma cerimônia simples no jardim do condomínio. Beatriz foi minha dama de honra. Júlia e Pedro espalharam pétalas pelo caminho. Laura e Ricardo estavam na primeira fila, aplaudindo quando trocamos votos. Não poderia ter imaginado um cenário tão improvável no dia em que descobri a traição de Marcos. Na época, tudo o que conseguia ver à minha frente era destruição e dor. Não havia espaço para imaginar que algo bom poderia nascer daquelas cinzas. Laura e Ricardo se casaram 6 meses depois de nós. Foi minha vez de estar na primeira fila, segurando a mão de Beatriz enquanto observávamos Laura, a mulher que facilmente poderia ter sido minha rival, encontrar sua própria felicidade. Nosso arranjo familiar continuou evoluindo. Mantivemos os apartamentos no mesmo condomínio, mas eventualmente André e eu compramos um maior, com espaço suficiente para quando todos os pequenos quisessem dormir em nossa casa. Laura e Ricardo fizeram o mesmo. As crianças cresceram, considerando-se irmãos em todos os sentidos. Beatriz tornou-se protetora e conselheira de Júlia e Pedro. Havíamos conseguido transformar o que poderia ter sido uma cicatriz permanente em suas infâncias em algo positivo, uma família expandida, cheia de pessoas que as amavam. Marcos reapareceu pessoalmente há 2 anos, para o aniversário de 10 anos de Júlia. Estava mais magro, com os cabelos grisalhos nas têmporas, parecendo muito mais velho que seus 40 e poucos anos. Você construiu algo incrível aqui, comentou enquanto observávamos as crianças brincando na festa. Todos vocês. Não havia ressentimento em sua voz, apenas um reconhecimento cansado e talvez uma ponta de arrependimento. Foi difícil, respondi, sentindo que podia ser honesta depois de tanto tempo. Houve dias em que pensei que não conseguiríamos, que o estrago era grande demais para consertar. Mas consertaram, observou. Melhor do que era antes. Marcos passou apenas aquele fim de semana conosco antes de retornar a Portugal. As crianças ficaram felizes em vê-lo, mas não devastadas quando partiu. Ele havia se tornado uma figura periférica em suas vidas, presente ocasionalmente, mas não essencial. Na semana passada, recebi a notícia de que Marcos havia se casado novamente. Uma portuguesa,
pelo que entendi. Sem filhos dessa vez. Acha que ele está sendo honesto com ela? Perguntou Laura quando compartilhei a informação durante nosso café semanal. Espero que sim, respondi sinceramente. Não por ele, mas por ela. Naquela mesma tarde, enquanto dobrava roupas, encontrei uma foto antiga no meio das coisas de Beatriz. Uma imagem de quando éramos apenas Marcos, eu e ela, uma família de 3, sorrindo para a câmera em algum passeio de domingo. Por um momento, senti uma pontada do que poderia ter sido, da simplicidade de uma família nuclear tradicional, dos sonhos que havia construído e que foram destruídos por mentiras, mas então, ouvi as vozes das crianças brincando no quintal. A risada grave de André se misturando com o chamado de Ricardo para o lanche da tarde. O carinho na voz de Laura orientando os pequenos. Coloquei a foto de volta na caixa de memórias. Era parte da nossa história, mas não definia nosso presente ou nosso futuro. Às vezes, pessoas me perguntam como consegui, como não me afoguei em amargura e ressentimento, como fui capaz de construir uma amizade com a outra mulher, como encontrei espaço para confiar e amar novamente. A resposta nunca é simples. Não foi um momento único de decisão, mas centenas de pequenas escolhas diárias. Escolhas de seguir em frente, de priorizar a cura em vez da raiva, de ver Laura como uma aliada e não como uma rival, de arriscar meu coração novamente com André. A traição de Marcos poderia ter sido o fim da minha história, o momento que me definiu para sempre como a mulher enganada, a vítima. Em vez disso, tornou-se apenas um capítulo, doloroso, sim, transformador, certamente, mas apenas um entre muitos. Ontem à noite, depois que as crianças foram dormir, André e eu sentamos na varanda, aproveitando a brisa suave de uma noite de verão. Feliz? Perguntou, entrelaçando seus dedos nos meus. Olhei para a nossa casa, para as luzes do apartamento de Laura e Ricardo algumas janelas abaixo, para as bicicletas e patins das crianças organizados no canto do jardim, para a vida que construímos a partir dos destroços de outra. Muito, respondi, e era a mais pura verdade. Pessoas dizem que as maiores feridas deixam cicatrizes permanentes. E é verdade. A traição de Marcos me marcou de maneiras que nunca desaparecerão completamente. Há dias em que ainda acordo com a sombra da desconfiança, em que preciso lutar ativamente contra o impulso de procurar por mentiras onde não existem. Mas cicatrizes também podem ser símbolos de sobrevivência, de cura, de uma história que não terminou no momento da ferida. Hoje, quando olho para minha vida, para nossa estranha e maravilhosa família expandida, percebo algo que nunca imaginei nos dias escuros, após descobrir a mentira. Sou grata. Não pela traição em si, nunca por isso. Mas pelo que veio depois. Pela força que descobri em mim mesma. Pela amizade inesperada com Laura. Pelo amor maduro e consciente com André. Pela família não convencional que criamos juntos. De todas as lições que aprendi nessa jornada, talvez a mais importante seja esta. Às vezes, o que parece ser o fim de tudo é apenas o começo de algo diferente. Algo que nunca teríamos escolhido voluntariamente, mas que acabou nos levando exatamente para onde precisávamos estar. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que carrego comigo todos os dias. A certeza de que mesmo nas situações mais devastadoras, existe a possibilidade de reconstrução. De que a felicidade nem sempre segue o caminho que planejamos, mas ainda assim encontra uma forma de voltar para nós. Mais rica, mais complexa e mais apreciada por ter estado por um tempo perdida. Se você assistiu até aqui, deixe seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho para não perder novas histórias. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima história.